Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos o quadro Perfilando com a jornalista e roteirista Laís Schaff. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e autor do livro A Cor Púrpura da Epilepsia, Carlos Escomazon. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistada, Laís Schaff. Olá, ouvintes. Hoje temos o privilégio de receber aqui no estúdio Enio Hockenbach, Laís Schaff. Kátia Hoffmann, que ao meu lado também ajuda nessa entrevista. Mais uma jornalista, né, Kátia, que a gente recebe aqui no estúdio. A Laís é diretora, né? Diretora e editora da Casa Verde. Isso, minha microeditora. Escritora, roteirista, trabalhou em diversos veículos de comunicação e foi diretora do Instituto Estadual do Livro. É diferente trabalhar na iniciativa privada e na administração pública, né? O que tu depreende disso? O que tu tira de contraste, assim, desses dois segmentos? Pois é, oi, Tamara e Kátia, prazer, obrigada pelo convite. Pois é, como tudo na vida, né, tem o lado bom e tem o lado ruim, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, né. Eu, como agora estou aposentada, mas eu entrei para o serviço público por concurso. Então, sempre tive, depois do estágio probatório, estabilidade, né. Então, isso te dá uma liberdade, inclusive, alguns seres suspeitos querem acabar, né, enfim, com esse direito, né, estabilidade, querem acabar justo, né, pela questão de que é mais fácil você ser os cargos de confiança, os cargos de confiança, né, é uma forma de domínio, né, e eu, como concursada, sempre tive maior liberdade. Embora eu não tenha, assim, muitas queixas no meu período, né, de iniciativa privada, eu sempre tive sorte, bons editores que me davam uma certa liberdade. No Correio do Povo, onde nós fomos colegas, né, Tamara? Trabalhei muito tempo com o Clóvis Otti, internacional, né? Um querido e inteligente, pessoa. Engraçado, bem-humorado e... internacional, sempre na área cultural. Não, pelo contrário, em jornal era o que eu mais queria, era a área cultural, mas eu acabava me mandando para outros setores, né? Então, assim, até eu nunca fui uma jornalista talvez muito apaixonada, justo porque eu não costumava trabalhar na área que eu mais gosto, que é de cultura. Acabava me mandando para a economia, que eu não gostava muito. E a vantagem do trabalho no Estado, né, ou na área pública, são os fins de semana, né, que a gente pensa feriado. Também... uma das coisas quando, né, o meu marido também jornalista a vida inteira, quando a gente resolveu largar jornalismo diário, né, foi uma das coisas que pesou, porque ele também já era assessor de imprensa na Câmara Municipal, eu assessor de imprensa no Estado, né, e a gente juntava, os dois trabalhavam. Teve uma época que ele chegava a trabalhar 3 turnos por dia, eu 2 pelo menos, né? Aí chegou uma hora assim, vamos nos dar, começamos a planejar filhos também, aquela coisa, né? Eu disse, não, então vamos precisar um pouco mais de tempo para nós, para a família, né? E daí pesou isso dos fins de semana, né? E quando que tu te descobre roteirista e vai criar esse outro lado? Uhum. Porque o jornalista gosta muito, de uma maneira geral, de escrever, né? Sim. Mas o roteiro tu tem que pesquisar, tu vai fazer outro tipo de coisa. Como é que daí tu foi para esse lado? Pois é, eu acho que eu sempre fui apaixonada por cinema, né? Antes, inclusive, de entrar para a faculdade. Eu acho, hoje tem faculdade de cinema. Quando eu fiz jornalismo, não existia ainda. Então, sim, eu cheguei a pensar em letras, talvez, daí, assim, o que tinha mais cara de profissão e que tinha algumas coisas a ver, e realmente no jornalismo a gente tinha cadeiras, né, de criação literária, as que eu mais gostava, tinha cadeiras de cinema, tinha acho que uma obrigatória e várias opcionais, eu fiz todas, né. Mas fizeste aonde, Laís? Na URGS, é. E quase todas eram o Sérgio Silva,
saudoso Sérgio Silva, cineasta, professor e ator, que dava as aulas de cinema. Então ali eu já gostava muito, né? Mas até não tinha faculdade, também não tinha um mercado. O pessoal que começou a fazer cinema no Rio Grande do Sul, antes, né, de começarem os editais e verbas mais regulares, são, sabe, eu acho que são heróis. É um pessoal assim que... Ou gente com muita grana, né? Mas eu já ouvi cineasta dizendo assim, tem parente que não fala comigo até hoje porque eu pedi empréstimo e nunca paguei. Outro assim, vendi um apartamento para fazer um filme. Outro dia eu comentei que, com o meu marido, disse, o cara tem que ser muito apaixonado para vender um apartamento e fazer um filme. Ele me respondeu, não, tem que ser rico. Assim, E como é que tu vê hoje o cinema gaúcho? Olha, eu acho que esses editais que estão, né, tendo uma certa regularidade, estão ajudando bastante, e as faculdades também, né? A PUC tem faculdade, tem pós em cinema, a Unicinos agora parece que fechou o curso, se não me engano, né? Mas abriu um curso de cinema durante muito tempo, né? Então, eu acho isso abre portas, né? Se tem mais gente fazendo, pode até dizer, mas nem tudo é bom. Não importa, quanto mais se faz... A quantidade vai selecionando. Tu acaba selecionando, tu acaba tendo obras de mais qualidade no meio, e mesmo aquelas que talvez não sejam assim, não é um filmaço, mas é um exercício, as pessoas estão aprendendo, fazendo, errando, né? Então, eu acho isso ótimo, né? Mas eu volto pro roteiro. Tu me perguntou, eu não te respondi, desculpa. Eu acho muito... Não, mas é que a gente aqui vai conversando mesmo. Porque eu acho... eu sempre procuro visualizar, né? Quando eu assisto uma obra, uma coisa, eu começo a pensar como que surgiu aquilo ali. Eu gosto de fazer esse exercício. E eu acho extremamente complicado, seja uma adaptação, seja um roteiro original, eu acho bem complicado. E agora eu tenho a oportunidade de perguntar sobre isso. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse processo do roteiro. É muito legal, eu sou muito apaixonada, assim. E como eu gosto de cinema e gosto de dirigir, né? É mais tranquilo, porque eu começo a imaginar aquilo que eu gostaria de filmar, de gravar, enfim, né? É diferente, roteiristas, às vezes, quando não dirigem, às vezes ficam muito frustrados. Porque, assim, tu pensa uma coisa, escreve outra, se é uma outra direção, vai ler outro roteiro e vai fazer um terceiro. E depois, quando chegar para montar, então, vai ser um outro filme ainda, né? Então, quando tu tem essa possibilidade de trabalhar em mais de um campo, tu consegue ser mais fiel àquilo que tu quer. Não fique nunca exatamente o que tu imaginou. Veja por questões orçamentárias, porque os atores, sabe, não são bonequinhos que vão fazer exatamente o que tu quer. Enfim, por N motivos as coisas não saem exatamente como a gente idealizou. Mas tu te aproxima mais, né? Mas o roteiro em si... eu escrevo contos, às vezes eu escrevo poemas, né? E o roteiro, ele tem uma coisa, tu escreve aquilo que vai ser visto, né? Então, por exemplo, assim, é um erro muito comum de quem está começando a fazer roteiro, começa a descrever uma cena e diz assim, uma casa à beira da praia, lá dentro está fulana, que é arquiteta e tem 30 anos e está muito preocupada com o pai dela... Mas assim, tu não pode dizer o que a pessoa está pensando, o que está preocupada, porque cinema tu tem que dizer o que tu está vendo. Então, ali no roteiro tu vai ter que dizer que tem uma casa, e é a casa. Depois tu até pode dizer, daí entra a Tamara, 40 anos. Obrigada, Laís. Essa foi de amiga. 40 anos, aparenta bem menos... E daí, assim, se a Tamara está preocupada, eu não posso escrever no roteiro que ela está preocupada, porque tu vai gravar a imagem dela ali parada, eu vou te gravar. Então, sim, tu vai ter que mostrar essa preocupação de alguma forma. Tamara derrubou um copo, botou a mão na cabeça, chorou, sei lá, tu entende? Tudo tem que ser transformado em imagem. É fantástico, né, esse Eu momento. acho, mas é por isso que eu tinha essa curiosidade. Assim, às vezes tem gente que diz que lê um livro e diz, tal livro é infilmável. Às vezes pode ser filmável, mas tu tem que adaptar, tu vai ter que transformar numa outra coisa, né? Principalmente se um livro é muita viagem interior, muita, né, enfim, muito sonho, muita... Laís, a gente precisa encerrar porque o nosso tempo está acabando. E eu quero que tu encerre me dizendo para nós o que tu diria para o pessoal que está começando nessa questão de montar roteiros, de produzir um filme. O que tu pode dizer para quem está com ideia de começar alguma coisa? Primeiro eu diria para estudar bastante,
quer escrever roteiro, vai bastante ao cinema, se não consegue todo dia. Agora tem Netflix, mais fácil, Netflix, Prime, sei lá quantos streams, né? Assiste bastante, sem preconceito, assiste tudo. Às vezes é bom até assistir coisa ruim para comparar e ver o que funciona e o que não funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, eu diria para não cair num erro que eu caí durante muito tempo, que é um certo perfeccionismo que te atrasa a vida, né? Que é ficar esperando estar pronta, ficar esperando, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver mais, tenho que ter assistido tudo. Isso eu acho que atrasa um pouco. Assim, vai e faz, aprende fazendo e estudando. Então, porque prontas a gente nunca vai estar, né? Nem para escrever, nem para fazer cinema, nem para os filhos, nem para nada. E os desafios são sempre bem-vindos, né? Laís Schaff, nós vamos te convidar novamente para continuar falando sobre cinema, porque é um assunto que eu achei muito interessante. Olha, eu tive a oportunidade como entrevistadora agora de ter satisfeito a minha curiosidade sobre roteiro, que foi uma coisa que eu sempre pensei. Então eu acho que nós temos que voltar a falar assim. Beleza. Perfeito. Obrigada, Laís. Obrigada, eu que agradeço, Kátia. Agradeço pelo ótimo espaço. Foi um prazer. Apareça. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann, entrevista com Carlos Escomazon. Olá, ouvintes. Hoje estamos recebendo aqui Carlos Escomazon. Isso, Carlos, é assim que pronuncia? Eu e a Kátia Hoffmann vamos ter esses próximos minutos aqui conversando contigo e contando essa história, né? essa tua vivência como jornalista de veículo, como assessor de imprensa e como escritor, essa faceta que surgiu depois, Carlos. Conta para nós como é que começa isso. Então, prazer estar com vocês aqui. E, bom, minha profissão de jornalista começa na prática na Zero Hora, quando eu entrei em 1986, eu estava fazendo a Fabico, né, a Faculdade de Comunicação da URGS, e surgiu lá um anúncio de jornal dizendo que precisavam de revisores. E aí eu me inscrevi, e naquela época ainda tinha revisão, e tinha inclusive teste para entrar na revisão. E eu fui lá fazer, ainda estudante, passei, fui selecionado. E aí eu fiquei de 1986 até 1990. Mas até dá para falar um pouco da revisão desses 4 anos na Zero Hora, assim, que acho que foi um aprendizado, assim, de a primeira experiência em redação, né? E a gente era um setor com 33 pessoas, né? Que hoje é inimaginável, 33 pessoas revisando. Hoje acho que não tem mais revisão. Não, né? tem, nenhum oficialmente, eu acho que hoje não tem mais nem... O último na Zero Hora foi o Erni, que faleceu há poucos anos, né? Que era o revisor da Zero Hora mais antigo. Quando saí de lá em 90, eles estavam desativando o setor porque ia digitalizar, ia diminuir bastante, já estava assim, o setor diminuindo, né? E eu estava na faculdade ainda. Mas era um grande aprendizado, assim, como experiência. Tinha gente de jornalismo e tinha gente de tudo que é área. Tinha até estudante de veterinária lá. Porque tu fazia um teste de português e de outras coisas. E entrava para a revisão da Zero Hora. E a gente revisava assim, desde as colunas, das matérias até classificado. Tu tinha que olhar por cima para ver se tinha informações erradas. Eu fui chamado para fazer um freela no Correio, no Povo, né? No setor de central de texto, que chamavam, né? Que era o Copydesk. E aí eu comecei com um teste de, acho que eram 3 meses, né, que fazia, e acabei efetivado depois e fiquei até 2000 no Correio do Povo. E nesse meio tempo eu tinha feito 98, eu fiz concurso para a Câmara, para assessoria de imprensa, passei, e aí fui chamado
assumi nos primeiros dias de 99. Eu ainda estava no Correio do Povo. Aí, em 2000 eu saí do Correio do Povo, fiquei só na Câmara, na assessoria de imprensa. E na assessoria da Câmara, era semelhante trabalhar no Correio? Como é que era a redação? Não, era um trabalho bem diferente, né? Eu estava... Até assim, quando a gente chega, eu entrei como concursado, então não trabalhava em gabinete de vereador, eu trabalhava na parte institucional da casa, o que dá uma possibilidade até de trabalhar mais profissionalmente a instituição e tal. Mas eu lembro assim que eu fui junto até com outros colegas no mesmo concurso que estavam saindo de redação e indo para lá, tinha mais 3 pelo menos, e a gente estranha muito porque é outro ambiente. Dá uma frustração assim, de não poder falar tudo que eu acho que também assim, tem uma certa desvalorização do trabalho ali, mas a gente viu que na assessoria institucional tu pode fazer um bom trabalho também, embora não seja o jornalismo que tu faz em jornal, a técnica jornalística tu usa, né? Então a gente chegou, os novos que chegaram e que vinham de redação, a gente viu que tinha muita coisa assim, muito vício de assessoria, chapa branca, aquelas coisas, e a gente trabalhou muito com a comunicação pública, né? Então, assim, o que seria de interesse do cidadão saber daquela instituição. E isso é muito interessante, tu explorar numa instituição pública, a assessoria de imprensa, assim, tu trabalhar, em vez de fazer um trabalho chapa branca, tu conseguir levar informação para a população, o que é de interesse. Traduzir projetos, por exemplo, de lei, que tu lê e não entende nada, né? A pessoa comum lê aquilo ali e fala em alínea, em parágrafo, não sei o quê. E aí a gente tentava traduzir o que aquilo ali tinha a ver com a vida das pessoas, né? Ali é um lugar que discutem a vida da Sim, cidade. Sim, passa tudo pelo legislativo, né? Não tem assunto assim que não seja do legislativo, né? Então a gente trabalhava muito nesse sentido, assim, se colocando no lugar do cidadão comum. A primeira coisa é que tu te conscientiza assim, o meu patrão está lá fora, né? E Sim. Não o político do plantão ali. Carlos, e sobre o livro, A Cor Púrpura da Epilepsia? Pois aí... Que está esgotado, né? Está esgotado, A gente pretende fazer uma segunda edição. Isso, assim, eu levei... Foi lançado quando, Carlos? Foi lançado em 2023. E é estranho, assim como eu levei tanto tempo para falar, porque é uma experiência muito pessoal, né? Eu tive, já dá para dizer, né? Epilepsia desde os 2 anos. E, assim, fiz um longo tratamento. Com 32 anos eu fiz a neurocirurgia que me curou, e hoje eu estou com 63, de lá para cá nunca tive mais nada. Eu fiz em São Paulo, porque aqui estava recém começando na PUC, lá estava mais adiantado. E hoje já tem esse tratamento aqui? Tem, na PUC tem a mesma cirurgia, agora já são de ponta, já na época estava recém começando aqui, eu fui fazer lá em São Paulo, que era o neurocirurgião que tinha trazido a técnica para o Brasil e tal, mas aí que eu falei que eu fui em 90, não consegui fazer, fiquei no Hospital de Clínicas da USP lá, 4 meses sendo revirado de cabeça para baixo, e voltei porque eles não tinham ainda certeza de que eu não tinha lesão dos 2 lados, né? Mas isso tudo tu conta no livro? Isso tudo eu conto no livro, né? Principalmente assim, as minhas vivências com a epilepsia. Isso interferiu em alguma coisa no teu trabalho? Houve algum reflexo? E então, assim, quando eu fui entrar, por exemplo, na 0 Hora, tem aquela entrevista do médico, né, dos exames, e
E aí eu mencionei que eu tinha crise de ausência, que é o nome das crises que eu tinha lá, que é diferente daquela crise mais comum, que se retorce, cai no chão e tal, que é uma crise que tu te desliga uns momentos e quase ninguém percebe. E eu mencionei, ele anotou ali. E aí eu tive, quando eu já fui admitido, quando eu estava trabalhando lá, um momento eu precisei me afastar, porque eu fiquei doente, e porque tive crise de epilepsia. E aí, quando eu fui no ambulatório para pegar o atestado, ele me perguntou, por que tu não disse que tinha? Ele disse, não, eu falei, eu mencionei que tinha crise de ausência, deve ter anotado. Aí ele olhou e tinha realmente, porque eu acho que se eu dissesse epilepsia, eu provavelmente não me admitiriam. Então, assim, eu sempre tive que trabalhar meio escondendo e, né, não falando abertamente, ou usando esse tipo de subterfúgio, sabendo que, falando crise de ausência, ninguém saberia o que era. E quando eu passei no concurso da Câmara, foi um outro episódio marcante que eu conto no livro também, também nos exames, eu tinha feito a cirurgia, não tinha mais nada, estava trabalhando no Correio do Povo, e aí a médica lá me pergunta, tem mais alguma coisa que deva registrar? Eu disse, não, eu fiz uma neurocirurgia, estou bom, tirei primeiro lugar no concurso. Carlos, muito obrigada pela tua presença aqui. A Kátia Hoffmann, muito obrigada também. Que bom que a gente pode contar esse desfecho feliz, né? Uma história bonita, profissional. Eu achei importante dizer, até porque outros podem passar por essas coisas, sim, mas acho que faz parte da trajetória também. O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa encaminhou para restauro jornais do século XIX. A restauradora Vera Zunho fala sobre parte do processo. Eu tenho trabalhado para o Museu Hipólito já há uns 2 anos, 3 anos, e esses jornais de 1830 a 1840, eu recebo esses jornais e começo primeiro com uma higienização. Ou seja, com pincel macio, isso qualquer documento. A gente faz toda uma limpeza para tirar qualquer resíduo de poeira, e se tiver alguma fita, se retira todos esses elementos. Feito isso, a gente mede qual é o pH daquele papel, que normalmente ele está muito ácido. Então, existem produtos, né, que se faz uma alcalinização nesse papel, para ele deixar com um pH neutro. Eu tenho a sorte de trabalhar no laboratório do Arquivo Histórico Municipal. Então eu faço uma permuta com eles. Eu uso o laboratório e restauro tudo que a diretoria me der para restaurar com uma permuta de trabalho. E lá tenho equipamentos que é uma máquina obturadora de papel. Então tudo isso que é feito artesanalmente, que levaria uma semana mais ou menos, eu faço 8 folhas por manhã, por tarde, conforme o horário, 8 folhas. Deixo para secar, no dia seguinte eu faço o acabamento. Então o rendimento é muito maior. Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. Hoje o quadro Quem Está no Estúdio tem a participação especial do professor Paulo Flávio Ledur, que conta a história das estátuas de 2 poetas ilustres. É uma história muito interessante. Lá pelas tantas eu me dei conta que na praça não havia um monumento em homenagem ao livro, a algum escritor, não havia qualquer movimento. Aí, num almoço patrocinado pelo saudoso Valdemar Torres, que era um bibliófilo paulista que veio morar em Porto Alegre, e a gente recebeu muito bem. Bom, aí nesse almoço eu coloquei essa ideia. Não há um monumento, quem sabe a gente inventa alguma coisa. E aí foi conversa para cá e para lá e surgiu a ideia de homenagear 2 escritores que naquele ano, em 2001, completavam alguma efeméride importante.
Carlos Drummond de Andrade estaria completando 100 anos. E o nosso Mário Quintana, que tinha como lugar predileto a Praça da Alfândega. Bom, aí surgiu a ideia e eu levei adiante. Aí levantei custos, Chico Stockinger me forneceu um orçamento da criação da estátua e eu coloquei assim, olha Chico, tem que ser o Mário sentado num banco, com espaço para alguém sentar, e tirar fotografias com o Mário, e atrás o magrão do Carlos Drummond de Andrade lendo um poema para ele. E dei essa ideia. Ele fez o projeto, levantou custos e me passou. E eu me lembro certinho, R$50 mil é o custo total, inclusive a formatação, que era em São Paulo, em Piracicaba foi feita. E aí digo, bom, agora falta o patrocinador. Aí descobrimos que em 2001 a Gerdau estava completando 100 anos. Aí fechou o pacote. Aí eu liguei para o Martins, que era o homem do marketing na época da Gerdau. Disse, Martins, nós temos um projeto assim, assim, assado. Eu incluí mais R$8 mil por questão de transporte e despesas imprevistas. Custa 58 mil. A Gerdau topa? Por mim, ele disse, já está aprovado, mas eu tenho que consultar o chefe, que era o seu Jorge Gerdau. Aí, daqui 15 minutos, ele retornou dizendo, está aprovado, pode mandar fazer. Que maravilha. No dia da abertura da feira de 2001 foi inaugurado o monumento. E, para mim, bate forte o coração quando eu passo por lá durante a feira e vejo pessoas entrando na fila para tirar fotografia. É verdade. Então eu me orgulho muito. Na Semana da Consciência Negra, temos um motivo especial para reverenciar a data. Foi o poeta gaúcho Oliveira Silveira quem liderou a escolha do 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares, uma história que começou aqui no Sul e ganhou o Brasil. A jornalista Gianice Ramos, responsável pela revista Edição, destaca a importância desse legado. Ouçam a mensagem dela. No dia 20 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós, gaúchos, temos mais um motivo para referenciar essa data. O dia 20 de novembro foi escolhido pelo Grupo Palmares para designar a importância da morte de Zumbi dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas. O poeta e escritor Oliveira Silveira foi quem encabeçou a escolha desta data tão significativa. E o movimento se tornou de enormes proporções, culminando com o feriado nacional instituído pelo presidente Lula. Temos que dar loas ao escritor Oliveira Silveira, gaúcho de Rosário do Sul, um visionário, um conquistador. Na próxima semana, no quadro Perfilando, entrevista com a jornalista e escritora Flávia Cunha. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e crítico musical Juarez Fonseca. Você ouviu o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Chico Isidro, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Tatiana Gomes, Cláudia Vasconcelos, Daniela Coelho Flores e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.